Olá, você aí de casa, Indaiatuba, toda a região. Nós todos nos unindo agora pelo canal 26 UHF, a TV Indaiá está no ar com o Papo Livre. E aqui comigo o Ricardo Pontes, ele que é corretor de seguros. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos falar sobre esse trabalho que é o corretor de seguro. É o tipo da coisa que a gente paga para não usar, né? Alguns a gente até usa bastante, né? Mas era bom se não precisasse usar, não é verdade? No que eu sou especializado, que são seguros de pessoas, as pessoas realmente fazem querendo prorrogar ao máximo o uso, seja por ele ou seja pelos seus beneficiários. Como é que funciona esse tipo de seguro que você trabalha, Ricardo? Seguros de pessoas são seguros que as pessoas fazem para que, na falta delas ou a impossibilidade de continuar trabalhando... O famoso seguro de vida. Famoso seguro de vida. Mas antes do de vida tem o de acidentes pessoais. Porque todo mundo às vezes pensa, eu não tenho família ainda, eu não tenho criança, não tenho quem dependa financeiramente de mim, então não vejo por que fazer. É justamente nessa hora, por ele ser tão independente, não tem ninguém que também dependa dele, que pelo menos ele precisa de um seguro de acidentes pessoais, porque se vier a acontecer alguma coisa com ele ter uma reserva financeira para procurar um tratamento melhor, ou para se restabelecer, ou para se readequar a uma nova condição de trabalho. E é caro um seguro de acidentes pessoais? Muito barato. Os seguros pessoais é brincadeira, é um café. É um café por mês, não mais que isso. E como é que funciona? A pessoa ela tem que ter... Tem algum pré-requisito para não ser aceito no grupo? Olha, primeiro é a idade, né? A partir de 14 anos já é possível contratar um seguro de acidentes. E idades muito elevadas hoje já existem seguros especiais para esse grupo também de pessoas. Então eu diria que de 14 a 80 anos existem ótimas soluções no mercado, né? Como é que funciona, por exemplo, o seguro de vida? Como é que você monta ele para... caso a caso, o melhor faixa? O melhor é o caso a caso. Por quê? Hoje em dia, as seguradoras elas estão fazendo coberturas muito abrangentes. E nessas coberturas abrangentes, eles levam em consideração características de cada pessoa. Então, o teu peso é considerado, se você faz atividade física, se você faz check-up regularmente, tudo isso vai, se você é fumante ou não, então tudo isso vai levando em consideração e pode vir a baratear mais ainda o teu seguro. Pessoas com peso elevado, com uma condição de saúde não muito boa, as seguradoras agravam, cobram um pouquinho mais. Por exemplo, se a pessoa, numa contratação de seguro, ela não declina uma doença que ela tem e talvez ela nem saiba que tem essa doença, e de repente ela aparece, o seguro... Se ela não, o seguro leva em consideração o que a gente chama boa-fé. A pessoa, claro, a grande maioria dos seguros exige uma declaração pessoal de saúde. Se a pessoa realmente desconhece e coloca lá que desconhece e depois constatado, assim como no seguro patrimonial, há uma investigação. E se realmente, eu mesmo já regulei, é o termo correto, o segurês nosso, né? Antes de uma indenização vem a regulação de uma pessoa cuja foi descoberta uma doença posteriormente, essa doença veio agravar o estado de saúde dela, um outro quadro dela que também não era leve até então, e ela veio a faltar, veio morrer e recebeu o seguro. Entendi. E aí como é que funciona? Agora, se houver má fé e for descoberto, não recebe mesmo. Por exemplo, no caso de um seguro, se fala muito agora, o coqueluche do momento aqui está se falando no acidente do Eduardo Campos lá. Sim. Quem paga o seguro? Olha, às vezes muitas seguradoras, que é o chamado resseguro. Por quê? Quando o seguro é muito alto, a seguradora não quer para si só todo aquele risco. Então o que ela faz? Ela divide o prêmio, que é aquela contribuição que se paga mensalmente ou de uma vez só, mas em compensação, quando há o sinistro, há a divisão na mesma proporção para as demais seguradoras. Ali vai ser um pool de seguradoras, porque envolve muita coisa ali. Mas independente daquela confusão que está agora nos bastidores, de quem é o dono, de quem que não é, tal. Isso tudo, essa confusão toda é o seguinte, a seguradora não quer pagar duas vezes. Quem paga errado, paga mais do que uma vez. Paga mal, paga duas vezes. Então, é aquela história, você tem que saber exatamente para quem pagar. E pagar uma vez só e pagar corretamente. Então, enquanto isso não for esclarecido, alguma coisa vai ficar pendente, não serão efetuados nenhum pagamento. Na verdade ali... Eu acho que quem pagou, essa história de quem comprou, quem não comprou, se o sujeito fez o seguro, quem estava com a posse do avião deve ter feito o seguro.
Mas vamos fazer uma analogia com o automóvel, né? Você responde um questionário dizendo que é só para você, que não tem pessoas muito jovens dirigindo e coisa do tipo, e daqui a pouco você empresta para um filho, um sobrinho ou coisa do tipo, ou um amigo, e aquilo ali se torna corriqueiro. Na hora da investigação isso aparece, é um pontinho, se não para impedir o pagamento da indenização, pelo menos para adiar. Para ficar postergando. Né? Agora, o que eu tenho certeza é o seguinte, as pessoas lá envolvidas com seguro de vida vão entrar com a documentação e vão receber muito antes do que o patrimonial. Isso eu tenho certeza. Com certeza, acho que o patrimônio vai ser aquela briga para saber quem é o pai da criança. Mas é como você falou, realmente eu vendo meu carro para você e vendo ele com o seguro. Vamos imaginar que eu vendi, endosso o seguro para quem comprou meu carro. Isso nem é possível. É impossível, né? Isso nem é possível. Não, então, a pólice é sua. Você pode trocar para outro carro. Trocar pelo carro, é verdade. Na verdade, troca pelo outro carro. Fica para mim, eu entro com outro carro. Você pode omitir, agora sim, você pode omitir, entendi. Você vende o carro para mim, omite essa informação da seguradora, outra pessoa com um perfil totalmente diferente do seu está usando, o carro ainda continua no seu nome, coisa do tipo, e depois, quando há o sinistro ocorreu com uma pessoa com um perfil totalmente diferente daquele que você indicou. Então aí realmente vai dar no mínimo demorar para receber. Eu tive um caso esses dias atrás aqui de um rapaz que fez o seguro de um avião e ele estava voando com a carteira de aluno piloto, não como de piloto brevetado e deu um sinistro. Aí ele estava lá, não, porque agora a seguradora não vai pagar. Não vai pagar. E foi uma bobeira tão grande que você não tem noção. Ele estava fazendo instrução, quer dizer, ele mesmo já estava voando sozinho, mas ele já era aluno solo, mas ele estava voando com o avião e ele resolveu fazer uma manobra. Uma pane, você treina pane, você simula pane, mas você nunca desliga o motor quando você simula pane, porque se der alguma coisa errada, você sai, claro, não é uma pane de verdade, mas você tem que acertar. E ele resolveu desligar o motor, ele desligou, estava quase parando o avião, ele pegou um flare, assim, deu um vento que pegou o avião e jogou de bico no chão, não aconteceu nada para ele. Mas detonou o avião e ele estava na expectativa, até semana passada que nós tivemos informação, ele estava na expectativa que ia receber uma grana para comprar outro avião, mas... Acho que vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Vai ter que trabalhar mais. Não vai depender dessa pólice. Aquele já era, aquele lançou. Quem faz mais seguro hoje, Ricardo? Não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas eu vou dizer que quem faz mais seguro hoje são as mulheres. Até estou puxando a sardinha de novo para o meu lado, seguro de pessoas, tá? Porque a mulher ela é mais sensível, ela tem mais um instinto de proteção, ela vislumbra, não vou dizer que mais, mas ela presta mais atenção nos detalhes, por ser mais detalhista, ela adquire mais rápido essa consciência de proteção dos filhos e coisa do tipo, ela se preocupa muito mais, ela acaba contratando mais seguros. Quando a pessoa vai contratar um seguro, como é que ela faz? Vamos supor, ela tem que deixar alguém para receber o seguro no caso dela. Não necessariamente. Existe o Código Civil, onde existe toda uma legislação dizendo quem seriam os beneficiários legais em caso disso não ter sido claro na pólice. Agora, mesmo você fazendo a determinação dos seus beneficiários no ato da contratação, você pode, a partir do dia seguinte, começar a mudar toda hora. Entendi. Então, o que acontece? As pessoas, ao longo da vida, existem seguros para a vida inteira, existem seguros por determinado tempo, que são chamados temporários. E o que acontece? A sua vida é muito dinâmica. Hoje você é um estudante, no mínimo um AP. Amanhã você já começa a se preocupar um pouco mais, já começa a ajudar em casa, já começa a ter pessoas que dependam financeiramente de você, você já começa a pensar em fazer um seguro de vida que é mais completo, porque também cobre morte natural, seguro de acidente só cobre morte acidental. Se você quiser, depois eu entro no detalhe a diferença entre elas, mas enfim. E com isso, daqui a pouco ele constitui família, tem filhos, daqui a pouco ele já começa a se preocupar com a educação do filho. Eu brinquei, eu sou um jovem pai avô, né? Eu tenho uma filhinha de 10 anos, eu tenho quase 60. E eu me preocupo bastante com a continuidade de estudos dela, com a minha falta, não só pessoal, mas a minha falta financeira para isso. E eu tenho seguro específico para ela. Como é que funciona? Qual é a diferença do seguro de vida, o seguro de morte acidental? Como é que é isso? Vou dar um exemplo rápido. Nós estamos aqui no estúdio, em Indaiatuba é uma cidade sem tremores. A construção aqui não está condenada. Nós não estamos nos expondo a um risco desnecessário, nós não estamos num edifício com estrutura com problemas.
Daqui a pouco um refletor se solta lá de cima. Tem um em cima de nós aqui. Isso, esse mesmo. Ele bate e ele então, ocorreu algo externo, repentino, violento, com data, horário, local determinado e foi a causa da minha morte. Isso é uma morte acidental. E geralmente se contrata cobertura por morte acidental dobrada do que a morte natural. Por isso que a seguradora quer saber exatamente como você morreu. Você morreu de morte natural ou acidental? Porque geralmente a cobertura para morte acidental é mais alta, é onde ela tem que desembolsar mais para os seus beneficiários. Morte natural, estou conversando com você, puf, eu tive um AVC, não é porque tem o nome acidente vascular cerebral, que é um acidente, é algo interno. Sim, sim. Ó, acidente externo. Acidente interno. Natural, interno. Eu morri de morte natural. Entendi. É constatado que eu tive um AVC, morri e toda a documentação vai correr em torno disso. Os meus beneficiários vão juntar toda a documentação e vão receber os seguros que eu tenho. Não, aí só para entender, então, se a pessoa não deixa claro na contratação da pólice quem seriam seus beneficiários, entra no Código Civil. Legal. Entra no Código Civil. Aquela história de hereditariedade do Código Civil. Sim, sim. E no caso dela deixar especificada, é o que está valendo na pólice. É o que está valendo, a última alteração. A última alteração. Por isso que eu lhe falei que ela pode alterar várias vezes. Quando você contrata, por exemplo, o seguro de automóvel, como é que funciona o seguro de automóvel? Ele aí é independente, como é que funciona isso? O seguro de automóvel, ao contrário de um seguro pessoal eu tenho, por exemplo, 4. Eu tenho 4. Você pode ter quantos você quiser. Seguro de um bem patrimonial, como é um carro, você pode ter um só. Tá. Não adianta você ter 2, 3 apólices do mesmo veículo, se acontecer um sinistro, você vai receber 2, 3 vezes. Isso não existe. Não existe. Gente, peraí, eu estou conversando com o Ricardo Pontes, nós estamos falando sobre seguro, eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho e a gente continua com esse papo, que é muito interessante. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Papo Livre hoje com o Ricardo Pontes, estamos falando sobre seguro. E você falava no primeiro bloco que automóvel, bem material, você faz um seguro apenas e no caso de pessoal, você pode fazer mais de um. Pode. Como é que é isso? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, você trabalha numa empresa que tem um seguro de vida em grupo. A empresa faz isso muitas vezes para dar uma tranquilidade maior para o seu trabalhador, mas ela leva em conta alguns critérios. E às vezes no meio desses critérios todos, você tem somente uma parte de cobertura que lhe atende. Nada lhe impede de sair no mercado, procurar, por gentileza, um corretor de seguros, sim, por gentileza, um especializado em seguros pessoais, que é melhor ainda, e conversar com ele inicialmente. Ele vai fazer uma análise da sua estrutura familiar, esposa, filhos, renda, despesas, o que você almeja curto, médio e longo prazo, quais as responsabilidades financeiras que você tem, e talvez, ele não localize um seguro só que lhe atenda 100% das suas necessidades ou expectativas. Com isso, ele pode vir a lhe orientar a fazer um determinado seguro que lhe atenda parte de suas necessidades e fazer outro que lhe atenda as demais. Eu, particularmente, tenho 4 seguros, por uma experiência que eu adquiri trabalhando ao lado de uma outra colega corretora. Ela teve um sinistro em família, o marido dela veio a faltar, e ela tinha uma filha menor de idade, bem parecido com a minha situação atual, uma filha menor de idade, e isso foi até o juiz porque o seguro era um valor muito alto, e a beneficiária era só a criança, e ela era a tutora natural dessa criança. E o juiz, então, foi ver a situação econômico-financeira dela, e ela ali falou que morava de aluguel. Mas o juiz perguntou se ela trabalhava, se ela tinha condições de sustentar a família. Ela disse que condições ela tinha, mas o calcanhar de Aquiles dela, a falta que ela tinha, que era uma despesa que ela tinha, com o marido vivo, era morar numa casa alugada. O juiz fez o quê? Preservando o direito da criança, liberou somente uma parcela do seguro que lhe possibilitasse comprar um imóvel. Casa. E o resto ficou... E o resto ficou rendendo, bloqueado para quando a criança fizesse 18 anos for ser liberada. Caraca! Isso aí, por conta disso, por conta dessa informação, todos os seguros que eu tinha até então eram assim, dessa forma que se chama pecúlio, que é uma quantia paga de uma vez só. Tá. A partir daí, eu contratei um seguro com uma modalidade de cobertura chamada pensão ao menor. Então, no meu caso, se eu vier a faltar, o juiz pode vir a bloquear todos os seguros da minha filha, mas a pensão ele não vai bloquear. Com isso eu garanto que a minha filha tenha continuidade. Entendi. E o seguro de pessoas
tem essa possibilidade e dá então para você fazer um segurinho para cada finalidade. É muito bom isso. Entendi. E mesmo assim não sai caro? Não sai caro, eu continuo afirmando que não sai caro. Se saísse caro eu não teria quarto. Tá certo, claro. Mas, existem brechas aqui, o pessoal até fez uma pautinha aqui para mim. Eu não cadastrei um parente que é meu único herdeiro e morri. Danou. Vai ter que cair naquela questão. Como não cadastrou? Na verdade... Ele é direto, ele é um herdeiro direto seu? Vamos ser mais claros. Se for o sobrinho... Não. Se você tiver outros antes dele na linha sucessória civil, não tem problema nenhum. Ele não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. O que pode acontecer, eu já sei, talvez eu vou dar um desdobramento da sua pergunta, né? Vamos ser sutis ao tratar dessa questão. Mas você eventualmente tem uma segunda família não declarada, vamos dizer assim. E essa segunda família você acabou privilegiando essa segunda família em detrimento da primeira. Aí pode ter uma reclamação, uma ação legal da primeira família. Entendi. Porque você fez a coisa mal feita. Seria melhor você ter 2 seguros, um para cada família e de uma coisa melhor dividida, para não ter essa daí. Ainda assim, a primeira família poderia reclamar, mas o juiz usaria salomonicamente dizer, olha, ele não deixou a primeira família desprotegida, inclusive deixou melhor ainda protegida do que a segunda, mas com a segunda ele também tinha responsabilidades. Então, por ter... Mas aí o problema da justiça não é mais. Eu não sei se a sua pergunta foi por esse lado, mas eu acho que é um desdobramento interessante, porque tem muita coisa que passa por aí, né? Tem muito caixeiro viajante, você lembra que antigamente caixeiro viajante tinha até novela, né? Que tinha 3, 4 famílias. Onde passava o trem ele tinha família. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, então ficava difícil de saber dessas coisas. E como é que você começou a trabalhar com isso, Ricardo? A sua formação é engenharia? Eu sou engenheiro mecânico, fiz administração de empresas, porque eu vi que faltava e fiz uma pós-graduação em marketing. Trabalhei em indústrias, sempre trabalhei na área comercial, vendendo bens sob encomenda, bens de alto valor agregado. E é curioso como eu comecei, até uma piada. Eu estava para juntar as escovas de dentes e a minha companheira na época estava meio indecisa em que área vir atuar e eu sugeri que ela trabalhasse em seguros, até porque estava tendo uma movimentação muito grande na área, grandes conglomerados se juntando, seguradoras enormes vindo do exterior para cá e se propondo a dar cursos. E eu vou fazer uma outra brincadeira. Mulher, se você convida, às vezes ela fala não, né? Mas se você só deixa o convite em cima da mesa e não convida, mas fala que vai, às vezes ela se anima e vai junto, né? E ela caiu na armadilha. Foi uma boa armadilha, né? Uma boa cilada. Uma boa cilada. E ela acabou indo junto comigo, nós tivemos uma explanação do que essa companhia queria aqui no Brasil. Realizamos entrevistas, participamos de uma dinâmica de grupo, foi muito interessante, porque eles não viram que nós éramos companheiros e ficamos em times opostos. Dá para imaginar 2 pessoas que se conhecem tão bem como cada um foi líder em sua equipe, né? Isso foi muito bom, isso foi filmado, fotografado. Meses depois isso foi para o jornalzinho internacional da seguradora. Mas eu fui convidado para sair daquele processo seletivo, que eu até então já tinha conseguido o que eu queria, que era deixá-la lá. Fui convidado e participei de uma entrevista adicional e eu fui uma das 6 pessoas que foi treinada aqui no Brasil para implantar essa operação. Então tive um treinamento assim que poucas pessoas tiveram o privilégio de ter. E comecei a gostar de lidar mais com pessoas, que o engenheiro é meio fechadão, eu sou comercial, tenho facilidade, mas lidar com pessoas, conversar um pouco mais sobre elas, o que poderia fazer para ajudá-las. E eu gostei dessa área, e eu saí de uma seguradora, eu já quis ir para outra, e comecei a trabalhar nisso, até que acabei tendo a minha própria corretora, e de uns anos para cá resolvi, chega de fazer carteira para os outros, fazer carteira para mim, trabalhar com o que eu gosto e tudo mais. E como é que você veio parar em Indaiatuba? Olha, há décadas atrás, um tio meu comprou um terreno aqui na região, o outro tio comprou também, minha mãe comprou também, todo mundo. Aí começava a vir mais de final de semana, e aí quando resolvemos ter uma criança em casa, eu morava em São Paulo, não estava morando bem, quem mora em São Paulo não mora bem. E estava trabalhando, a minha base tinha sido alterada para Sorocaba, então eu viajava demais, quando eu não estava viajando a trabalho, eu viajava para trabalhar.
E com isso surgiu até um facilitador para mudar para a região. Então, quando eu lancei em Indaiatuba, como nós já conhecíamos a cidade, foi aceito prontamente, né? Então, aí que eu vim para cá, minha filha com 3 dias de idade já estava morando aqui. Então, ela é daqui, eu gosto daqui, ela também se adaptou, quer dizer, ela só vive aqui, mas ela gosta muito daqui. Ela sai, passeia, mas ela quer voltar. Então, isso é que importa. Como é que você está avaliando o país hoje diante desse contexto do seguro? O país está amadurecendo nessa área? Creio que sim, porque eu vejo que existem grandes conglomerados aí que têm um olho grande em cima do país. A tendência do seguro é só crescer. Só crescer. Em qualquer época, seja em época de bonança ou seja em época de crise. Antes de vir para cá, eu acabei assistindo o jornal de hoje. Realmente nós estamos entrando numa recessão. O pessoal estava adiando admitir isso, mas hoje, pelo 4º trimestre consecutivo de que a gente não consegue um índice. Mas mesmo assim, eu oriento as pessoas. Alguém vira para mim, Ricardo, eu estou numa crise danada, eu estou mal, acho que eu vou cancelar o seguro de vida. Eu falei, pois é agora que você não deve cancelar. Porque se você já não está bem, se te acontecer alguma coisa agora, você vai ter talvez no seguro a forma de se apoiar, ou então até deixar a sua família apoiar. Então é a última coisa. Então, eu volto a dar uma receita, eu queria dar no final do programa, mas posso adiantar já. Pode dar. A receita é a seguinte, grande maioria das pessoas, eu me julgo uma exceção, por isso que eu apregoo isso sempre, a grande maioria das pessoas ganha, gasta, se sobrar investe. Está errado. A pessoa tem que ganhar, investir, se sobrar gastar. Esse é o segredo. Então, seguro não é uma despesa, seguro é um investimento, seguro é proteção, seguro é a maneira mais barata e acessível que você tem, porque é fácil de contratar, para você se garantir contra dificuldades financeiras que você possa vir a ter, sua empresa ou sua família. Existe seguro para tudo, né? O que você imaginar, eu não vou dizer para tudo, porque eu estou passando por 2 situações meio diferentes e não são muito simples. Eu tenho um cliente meu principal que tem uma extensão rural do território dele que é um aras, uma cocheira. Se tiver algum amigo corretor que possa depois me ajudar, eu agradeço. Mas esse aras já teve, como é muito isolado, já teve 2 sinistros, um contra os empregados de lá e levaram 2 cavalos. Então, qual a ideia que eles me trouxeram? Ricardo, nós queremos passar um seguro contra roubo dos animais para os proprietários dos animais. E só vamos aceitar animais com esse seguro. E nosso presidente aqui escutou que agora estou implantando chip, determinada seguradora. Eu fiquei 1 mês e meio procurando a tal seguradora que tivesse seguro contra roubo de animais. Você não tem ideia o que eu aprendi. Olha, existe seguro de vida para os animais. Rapaz, eu vou te contar uma história depois que de vida para os animais existe. Então, eu dei como solução para ela, porque se o animal aparecer morto, seja por qual motivo for, aí eu comecei a aprender que é muito fácil o animal morrer na própria cocheira. Uma queda de uma telha, um choque, uma cobra. Existem vários. E eu me interessei em atender esse cliente de uma outra cidade, porque aqui em Indaiatuba nós temos muitos aras, muitas cocheiras, Procurei veterinário aqui, procurei aras. Ninguém nunca ouviu falar nisso. Aí você vai falar que o que eu falei que era fácil, né? Eu dei ideia para ela. Se você abrir esse aras como empresa, um CNPJ, com essa finalidade de alugar baias, eu tento fazer um seguro empresarial. Ela falou, boa, você me atende? Bacana. Quem disse que eu achei seguradora que fizesse seguro de aras? Ninguém faz porque o alto risco, porque geralmente tem muita madeira, tem feno, tem tudo. Então o risco é muito, muito grande de um incêndio. Então, de novo, eu estou procurando soluções para ela. Essa foi uma que estou tendo dificuldade. Eu sei que eu fiz um tempo, eu fiz assessoria para uma empresa seguradora, e eu falava, cada barbaridade que eu via, eu falava, não, você está brincando, isso não existe. Não, existe. Não, isso é brincadeira. Não, tem. Por exemplo, o dentista, tem um amigo meu que é dentista, ele tem um seguro. Eu quero falar sobre isso. Se não, vamos lá, fala aí. Os seguros para profissionais que dependam das mãos, para dançarina, para grandes vedetes, existe seguro das pernas. Sim.
Mas você citou o dentista, o médico, existe a possibilidade na contratação de um seguro para essas categorias profissionais, você fazer um adendo da cobertura a mais por conta dele ficar paralisado e coisa do tipo. Esse meu amigo é um excelente cirurgião dentista, mas louco de pedra, corria de moto, final de semana ela estava andando de moto, jet ski, não sei o quê. Um dia eu falei, João, se você cair com essa mão aí, o que vai acontecer? Ele olhou para mim e falou, pô, rapaz, vou morrer de fome. Daí ele foi procurar um outro amigo que já tinha recomendado e ele fez um seguro em cima disso. Mas cuidado, se ele colocar isso na DPS, que ele brinca de moto, que ele faz loucura, não sei o quê, ele talvez, agora com a vinda de grandes resseguradoras para o Brasil, o mercado vai mudar demais. Seguros que você sempre ouviu negativo aqui, o mercado de seguros hoje só tende a crescer. Eu tive o privilégio de trabalhar há uns anos atrás numa seguradora chamada Soma. Para mim, a melhor seguradora, não querendo citar não, mas como a Soma não existe mais porque ela foi vendida, mas a Soma tinha produtos inéditos e ela lançou um produto aqui no Brasil justamente voltado para isso, para profissionais com profissões de alto risco, pessoas com doenças pré-existentes e pessoas com hobbies perigosos. Se chamava Riscos Agravados, foi um sucesso o lançamento. Na época começou aquela fase de e-mail marketing, meu irmão tem uma firma aqui na cidade disso, e meu irmão foi um dos primeiros clientes dele, justamente ele fez a parte de lançamento desse produto, tudo aquilo que havia sido mandado imprimir foi relegado para um segundo plano, porque todo mundo começou a fazer a contratação por e-mail. Era um negócio, foi um negócio extremamente novo na época, e com isso nós conseguimos atingir um público que até então não era atingido. Mas não existia essa experiência aqui no Brasil, não sabia quanto cobrar. Então foi por intermédio de uma resseguradora de fora, que hoje já está aqui no Brasil. A pessoa tinha que responder vários e vários questionários. Esses questionários iam para fora, às vezes tinham que acrescentar exames clínicos, e quando vinha, às vezes, vinha 15%, 17% a mais. Caramba, mas esse trabalho todo só por conta de 15%, 17% a mais. Mas 15%, 17% retrata a experiência lá fora. Enquanto aqui dentro, poderia cobrar 50% que nenhuma seguradora aqui dentro faria. Caramba. Então era essa a resposta que a gente dava. Então antes de você falar, vai me dar trabalho? Tenta, porque aqui dentro você não vai ter proteção. Tá certo então. Ricardo, nosso papo chegou ao final. Eu quero agradecer a sua participação aqui e vamos conversar uma outra hora, falar mais sobre seguro. Fiquem à vontade para me convidar, eu gostei bastante de conversar e eu falo bastante, acho que o tempo foi pouco, quero mais. Tá certo então. Obrigado mais uma vez, você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz, não desligue, tem mais programa da TV Indaiá aí na sua telinha.